Neste vídeo nós vamos utilizar um Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é um formato de documento onde eu tenho aqui texto, o texto está em branco e não tem a numeração ao lado. Eu tenho aqui código, eu tenho aqui import numpy as np, e esse é um código, eu posso pressionar aqui Shift Enter para executar esse código. Esse código foi executado, só importou uma biblioteca e depois nós vamos falar mais sobre essa biblioteca. O nosso interesse aqui nesse vídeo é entender como utilizar o Python 3 como uma calculadora e enxergar algum erro que possa acontecer ao utilizar o computador como uma calculadora. Eu vou inicializar algumas variáveis. Em C++, nós precisamos declarar o tipo da variável primeiro, mas aqui no Python nós não precisamos. Posso fazer A igual a 1, B igual a 2, Shift Enter, e nós temos aqui as variáveis A e B inicializadas. Nós também podemos imprimir, vou imprimir aqui o valor de A e de B. Então, A igual a 1 e B igual a 2. E essa seria uma primeira diferença para o C. Também podemos fazer adição. A adição vai ser como esperado, A mais B. Temos também a multiplicação, representada por um asterisco. A divisão, aqui A dividido por B. E temos o expoente, que são dois asteriscos. Então, nós podemos fazer uma exponenciação. Eu escolhi o valor de A igual a 1, B igual a 2. Eu vou mudar aqui o valor de A para 3, só para a gente poder enxergar melhor essa exponenciação. Eu vou fazer aqui A elevado a 2. Ou A elevado a B. E essas são as operações básicas que nós temos na linguagem de programação Python, algumas das operações elementares. Como eu importei no começo a biblioteca NumPy, está aqui esse import, nós temos algumas outras funções. Eu posso calcular, por exemplo, a raiz quadrada com a função sqrt. Vou calcular aqui a raiz quadrada de 2, que deu 1.4235, uma aproximação. E temos também o módulo. Se eu calcular aqui A módulo B, essa operação é o resto da divisão. Então, nesse momento, A igual a 3 e B igual a 2. Então, 3 dividido por 2, o resto será 1, a divisão inteira. A gente tem aqui que, aparentemente, as variáveis em Python não têm um tipo definido, mas essas variáveis elas têm tipo. A gente só não declara o tipo das variáveis, mas elas têm um tipo. Em C, nós teríamos algo desse tipo. Ao invés de fazer, na primeira vez que eu estou utilizando a variável A, ao invés de fazer A igual a 1, eu precisaria declarar um tipo inteiro, int A, igual a 2, ou a 1, a 3, o valor que eu quisesse atribuir. Mas na inicialização, na primeira vez que eu fosse inicializar essa variável, ela precisaria estar declarada. E aqui em Python não, a gente fez somente A igual a 2, mas a gente pode perguntar o tipo dessa variável A. E repare que é um tipo inteiro. Isso aconteceu porque o valor à direita aqui dessa atribuição é um valor inteiro. Se eu passar um número de ponto flutuante, vou fazer aqui B igual a 2.0, vou imprimir o tipo de B. Esse é um tipo, é um ponto flutuante. Então, B, apesar de não ser necessário declarar, é um número de ponto flutuante. E A é um número inteiro. E eu vou aproveitar para dizer que esse jogo da velha aqui serve para fazer comentários e é ignorado pelo interpretador da linguagem. E aqui nós temos também números complexos. Se eu fizer C igual a 1 mais 1J, esse J diz aqui que esse é um número complexo, então seria 1 mais I, e o tipo de C vai ser igual a complexo. A maior parte do curso nós vamos estar interessados em números de ponto flutuante. Temos aqui os inteiros, vamos utilizar os inteiros só nessa primeira parte. E os complexos não serão utilizados no curso. Só para você checar, se a gente multiplicar 1J por 1J, como I vezes I dá menos 1. Nós estamos dizendo que existem erros numéricos e como nós podemos gerar um tipo de erro numérico. Então, essa seção será erros numéricos. Eu vou reinicializar a variável A com o número de ponto flutuante e vou imprimir o valor de A. Aparentemente, não aconteceu nenhum erro. A igual a 0.1. Mas, se a gente imprimir o valor de A com muitas casas decimais,
Então eu vou novamente imprimir o valor de A. E eu vou pedir para você não se preocupar com esse código que estou escrevendo aqui agora, mas basicamente eu estou dizendo que eu quero imprimir A como um ponto flutuante com 50 casas decimais. E agora dá para perceber que existe algum erro aqui. Nós inicializamos A como 0.1 e de repente existe essa cauda aqui de números. Vamos colocar um pouquinho mais de casas decimais. E de repente ele zerou ali, mas tem uma coisa estranha aqui nessa representação do 0.1 no computador. Mas com algumas otimizações das linguagens de programação, se a gente multiplicar 10 vezes a gente tem o resultado 1. Podemos até checar se esse resultado é igual a 1. Isso é verdade. Ainda não fizemos uma operação que deu um erro. A gente viu que a representação de A tem alguma coisa estranha, mas na hora de fazer a operação deu algum erro. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer uma multiplicação, vou fazer uma sequência de somas. Eu vou começar aqui uma variável b igual a 0 e vou dizer que essa variável b vai ser igual a b mais a. Vou imprimir o valor de b. Então só temos aqui o 0.1, mas como b igual a 0.1, eu posso fazer 0.1 mais a. Temos aqui 0.2, mais uma vez 0.3. Opa, e aqui começa a aparecer algum erro. Vou somar aqui o b mais a 10 vezes, 6, 9, 10 vezes, e imprimir o valor de b. Ao somar 0.1 10 vezes, ao invés de obter o resultado 1, nós obtivemos o resultado 0.999. E se nós compararmos b, fizermos um teste b igual a 1, isso é falso. Então nós temos aqui já um primeiro erro numérico que está acontecendo com uma sequência de somas, de adições que a gente fez. Como essa sequência de adições está muito repetitiva, nós poderíamos simplificar toda essa conta aqui, porque nós queremos repetir 10 vezes essa mesma operação. Na linguagem de programação C, poderia utilizar um laço for. Temos aqui um for, onde a gente poderia colocar aqui um ti igual a 0.1. E esse for também iria realizar essa soma 0.1 mais 0.1 10 vezes e atribuir o resultado na variável b. Como é que nós podemos fazer essa mesma coisa aqui no Python? Então, eu vou replicar esse código que está em cima. A igual a 0.1, b igual a 0. E nós temos o for, só que aqui nós começamos a ter uma mudança na sintaxe. Ao invés de abrir parênteses, dizer que é uma variável do tipo inteiro, que começa em 0 e vai parar quando termina em 10, ponto e vírgula, k menor que 10, o que nós vamos fazer é for k in range e no intervalo. E que intervalo é esse? Começa no 0, termina no 10. E a cada passo você soma um número. O k vai sendo atribuído mais um. Então esse range, basicamente, a gente pode utilizar, utilizando aqui o 0, é o início, o 10, final, e o mais é o passo. Aqui o passo igual a 1. Ao invés de utilizar chaves para definir o escopo, o que acontece é que tudo que estiver aqui dentro dessas chaves está dentro do laço for. Nós utilizamos no Python 2 pontos. E o espaçamento vai ser importante. Eu venho aqui e coloco b igual a b mais a. Eu vou pedir para imprimir o valor de b. Vai acontecer que, como esse espaçamento aqui se mantém, esse print b continua dentro do laço for. E ao executar essa célula, para cada iteração do laço, será impresso um valor de b. E a gente vê aqui os erros numéricos se propagando. Só que talvez fosse mais interessante imprimir esse resultado somente no final. Nós temos aqui um somatório. Né? Esse somatório de 0.1, a gente soma 0.1 10 vezes. E esse somatório não dá 1. Eu vou deixar essa pergunta aqui, porque esse somatório, com k variando de 0 até 9, a soma de 0.1 dá diferente de 1. Estou somando 0.1 10 vezes, então o resultado deveria ser 1.
E por que esse tipo de resultado está acontecendo? Será que a linguagem de programação Python tem algum problema? Ou o meu computador tem algum problema? O que ocorre, na verdade, é que esse problema está associado aos computadores. Se o computador for um computador que utiliza uma representação binária, como todos os computadores que nós estamos usando, então esse erro sempre vai acontecer. E entender o motivo desse erro é o que nós vamos fazer na próxima aula.